Claro que eu sabia que era negro, no entanto sabia que era inteligente. Não sabia como usar a minha inteligência ou a minha mente, ou sequer se a poderia usar, mas a mente era a única coisa que tinha para usar. Meus amantes de línguas, bem-vindos ao primeiro James Baldwin aqui no meu canal. Mas antes de começarmos, gostaria de dizer que isto faz parte de ensaios, portanto é um ensaio biográfico. Este particularmente chama-se Notes of a Native Son e foi publicado em 1955. Portanto, eu gostaria que retivessem a data e associassem a data com os acontecimentos socioculturais dos Estados Unidos na época. Foi tão curioso que o pai tenha morrido na véspera do seu aniversário. Foi enterrado no dia a seguir ao seu aniversário, o que fez com que não cancelasse as celebrações anteriormente planejadas. Resultado, foi bêbado ao funeral do pai. Não se davam bem. O pai era cruel, rancoroso, irado, em casa, na sua vida privada. Mas no púlpito, no exercício da sua função como pastor, era calmo. O maior orgulho do seu pai era a sua própria escuridão. Qual o motivo da sua humilhação? Quando o pai tentasse brincar com os filhos, carregando-lhes ao colo, as crianças sentiam medo e começavam a chorar de imediato. Quando o pai tentasse ajudá-las nos deveres de casa, sentia-se a sua inabalável tensão, o que fazia com que a mente e a língua dos filhos congelassem. Com isto, o pai explodia em fúria e logo a seguir os filhos eram castigados sem perceberem porquê. A ideia de que o pai não regressaria a casa foi recebida com satisfação. Foi assim que os irmãos mais novos de Baldwin interpretaram a morte do pai. Já os mais velhos ficaram felicíssimos pelo facto de já poderem trazer os seus amigos para casa sem que estes fossem acusados de serem ladrões, que fossem roubar tudo o que a família possuía, como se houvesse algo para roubar. O pai tinha tanta dificuldade em se comunicar que os seus crentes foram desaparecendo. Ele viveu e morreu num estado de espírito de rancor intolerável. Quando o pai de Baldwin morreu, Baldwin vivia há mais de um ano na Nova Jersey, onde foi dada a oportunidade de sentir o real significado do rancor do pai e o segredo do seu orgulho naqueles lábios franzidos em raiva e da sua atitude tão rígida. Descobriu o verdadeiro peso dos brancos no mundo. Viu que isto foi com o que os seus antepassados viveram e que seria horrível para ele viver o mesmo. O rancor que ajudou a matar o pai poderia acabar matando-lhe a ele também. Mais tarde a família pôde decifrar que o pai sofria de paranoia. No fim da sua vida, a situação
tornou-se ainda mais gravosa, ao ponto do pai deixar de comer por medo que fosse envenenado pela própria esposa. Morreu de tuberculose, mas a sua doença mental acelerou a morte do corpo. Baldwin imaginava-o a detestar tudo, incluindo os seus filhos, que o haviam traído ao se fazerem ao mundo que tanto o desprezou. Uma vez a professora de Baldwin foi buscá-lo à casa, por ser um aluno extremamente talentoso em dramaturgia. Ela queria expô-lo ao teatro real para que ele evoluísse ainda mais, após ter lido e trabalhado uma peça que Baldwin escrevera para a escola aos 9 anos de idade. Para além de querer mostrar-lhe o teatro real, ela recomendava-lhe livros. Baldwin teve de sublinhar a educação como sendo o propósito da professora branca ter ido à casa buscá-lo. A desconfiança do pai era tanta. Ele detestava tanto o teatro como os brancos. A palavra educação serviu para bloquear a mente do pai por aquele momento e deixar o pequeno Baldwin ir, expor-se ao teatro. Durante a adolescência, Baldwin também pregava a Deus, tal como o pai. Depois de um certo tempo, desiludiu-se com a igreja. Não se tornaria no pastor que o pai tanto queria que ele fosse. Foi nessa altura que o pai lhe fez a única verdadeira pergunta que alguma vez o tenha feito. Prefere escrever do que pregar a Deus, não é? Ao que Baldwin respondeu: sim, papá. E foi tudo o que disseram sobre o assunto. Em Nova Jersey, Baldwin viveu os mais horrendos ataques racistas, a começar pelos colegas de trabalho, que transportavam tanta raiva e hostilidade nas palavras que proferiam. Ainda mais porque era visível que Baldwin sentia-se muito bem consigo próprio. Tinha muito orgulho em si, como pessoa. Não se via e nem agia como lhe era esperado que agisse, o que criava ainda mais raiva aos brancos, sofrendo por isso ataques que para ele eram sempre injustificados, ainda que ele soubesse que era negro. Por exemplo, ele continuava a entrar em restaurantes sem que de antemão prestasse atenção à fórmula "não servimos pretos aqui". Uma vez, cansado de tal insulto e de outros, atirou uma xícara de água à empregada que proferiu tais palavras. Ela esquivou-se e a xícara foi bater contra um vidro. O restaurante parou. Ele fugiu em direção à porta. Ao lá chegar, foi interceptado por um homem robusto que o pegou pela parte traseira do pescoço. Deu-lhe tanta porrada na cara, até que Baldwin, num chuto ao grandalhão, conseguiu fugir. Este episódio serviu para que desse conta de 2 factos. Primeiro, que poderia ter sido morto. Segundo, que esteve preparado para morrer. A sua vida estava em real perigo. E não pelo que as outras pessoas pudessem fazer,
mas sim pelo ódio que carregava dentro de si. Este tipo de ataques, manifestações, agressões raciais faziam-se sentir por todo o país na época. Durante o funeral, a capela estava cheia, mas não lotada. Era basicamente família e caras que Baldwin não via desde a sua infância. A tia de Baldwin, com quem o pai tivera uma relação muito má durante a maior parte da sua vida, foi quem mais chorou e mostrou pesar. O pastor que realizou a cerimônia foi um dos poucos que acompanhou o pai até a morte. No seu discurso, apresentou-lhes um homem que ninguém da família havia conhecido. Um homem sensato, paciente, tolerante, uma inspiração cristã para todos os que o conheciam e um exemplo para os seus filhos. Estas palavras eram corroboradas pelo choro ainda mais acentuado da tia. O resto das pessoas preferiu não se comprometer. É que o homem de que o pastor falava, ninguém mais conheceu. Nas tantas era aquele o verdadeiro pai do Baldwin, escreveu Baldwin. Aquelas palavras do pastor fizeram com que Baldwin refletisse na vida do pai e acabar encontrando alguns episódios de ternura entre eles, apesar de terem sido escassos. O ensaio prossegue expondo episódios de violência racial, seja através da ação policial, seja pela mídia, que torcia os fatos em detrimento dos negros, ou então pela omissão da polícia quando a confusão se instaurasse nos guetos. Foi tudo isto que amargurou e tornou o pai num homem cruel e rancoroso. E este sentimento ia passando às gerações seguintes. A crueldade de um sistema instaurado há séculos não se desvanece de uma década para outra, principalmente quando há quem não queira perceber da crueldade envolvida. As lutas para a desconstrução serão sempre resistidas e, por tal, revolucionárias. Agora irei citar Baldwin. Começou a parecer que tínhamos de manter em mente duas ideias contraditórias para sempre. A primeira seria a da aceitação. Aceitação essa totalmente livre de rancor da vida como ela é e dos homens como eles são. Na luz desta ideia, será um dado adquirido o de que a injustiça será a regra. Mas isto não significa que tenhamos de ser complacentes, pois a segunda ideia é a da igualdade, que se traduz no facto de que não se pode aceitar durante a própria vida que estas injustiças sejam a regra. Deve-se antes combatê-las com todas as forças. No entanto, a luta começa no coração e agora foi-me atribuída a responsabilidade de manter o meu coração livre de ódio e desespero. Esta intimação fez com que o meu coração pesasse e, agora que meu pai tornou-se irrecuperável, desejaria que ele estivesse ao meu lado para que eu pudesse procurar respostas na sua face que apenas o futuro me pode agora dar. Que a luta continue aqui, aí e acolá.